Boa noite, irmãos e irmãs. Sou Maria José Carvalho, trabalhadora do Núcleo Espírita Alta de Souza, situado à Vila do Ipsepe, em Recife, Pernambuco. E mais uma vez, venho fazer a tarefa voluntária da divulgação do Espiritismo. Hoje vamos falar da desigualdade, das riquezas. Encontramos esse assunto em O Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, das Leis Morais, capítulo 9, que fala da Lei de Igualdade. Mas antes, vamos orar. Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos aqui a te pedir as tuas bênçãos de luz e de amor, para que possamos nos envolver nesses bálsamos benignos e termos ânimos para seguir a nossa caminhada de irmãos que estamos aqui ainda neste planeta, nos melhorando cada vez mais através das lições do Mestre Jesus e no exercício do amor ao próximo. Que possamos seguir sempre a nossa caminhada com muita confiança em Ti e no nosso Mestre. Muita paz. Para falarmos sobre desigualdade, faz-se necessário dizer o que é igualdade. Todos nós, perante Deus, somos iguais. Todos os homens nascem igualmente fracos. Estão sujeitos às mesmas dores. E o corpo do rico se destrói igualmente o corpo do pobre. Deus não deu privilégio natural, quer dizer, alguma superioridade a ninguém, nem pelo nascimento, nem pela morte. Essa é uma explicação que Allan Kardec faz na questão 803 para melhor entendimento da lei de igualdade. Porém, a lei de igualdade é uma lei divina, pois que está na natureza. A natureza da forma como falamos agora do homem. Do ponto de vista jurídico e político, a igualdade é o princípio que envolve todos os homens, submetendo-os à lei. E eles gozam do mesmo direito, das mesmas obrigações. É uma norma social constitucional básica. E a intenção é evitar os privilégios. Nós temos como lei humana a Constituição Federal do Brasil, no seu artigo 5º e seus incisos, apresenta esses princípios, esse princípio que agora falamos. Mas também temos ainda, amparada pelas leis humanas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, criada em 1948, período pós-guerra, pela ONU, Organização
das Nações Unidas, que para evitar novas guerras, criou esse direito, dando, ou melhor dizendo, destacando a igualdade como princípio fundamental da liberdade, da justiça e da paz do mundo. Podemos estar perguntando, mas então a igualdade está na lei divina e a desigualdade, que não está também nas leis humanas? Pois é, a desigualdade existe porque é o reflexo da sociedade. Os indivíduos que compõem a sociedade estão doentes moralmente, pois que estamos aqui no planeta de prova e expiação. E a maioria de seus habitantes, ou quase a totalidade, estão doentes. E aí reflete no movimento social. Emmanuel diz no livro O Consolador, na questão 55, que a desigualdade social, pobreza, miséria, guerra, ignorância e outras calamidades coletivas são enfermidades do organismo social, devido à situação de prova de quase generalidade dos seus membros. Cessada a causa patogênica, através da iluminação espiritual, a iluminação espiritual de todos, através do Evangelho de Jesus Cristo, a moléstia da desigualdade estará eliminada dos ambientes humanos. Com relação à desigualdade das riquezas, uma das perguntas que Allan Kardec faz aos espíritos é que será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Eles responderam: não, nem será possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Ou seja, é difícil fazer essa igualdade, porque todos os homens são diferentes. Uns têm mais desenvolvido a inteligência e aí realiza trabalhos grandiosos, intelectuais, né? Trabalhos intelectuais grandiosos. Outros têm mais desenvoltura na comunicação. E aí entra e sai em qualquer lugar deixando a sua marca. É o traquejo social bem articulado. Alguns não têm a inteligência desenvolvida, não têm o traquejo social, mas têm a sensibilidade, têm a percepção de entender, de perceber a emotividade do próximo. E aí também desenvolve trabalhos belíssimos no humanismo. Então, vejamos, todos têm um lugar no meio social. Os espíritos acrescentaram que ter igualdade das riquezas, que foi o que Kardec perguntou, também não iria resolver o mal da sociedade. Este não é o remédio para os males da sociedade, pois ele diz que isso é um sonho, né? Querer ter uma igualdade de riqueza. Ele diz, isso é um sonho.
porque em pouco tempo essa desigualdade estaria desfeita pela força das coisas. Vemos aí, ele diz, que o egoísmo é o que movimenta isso, porque o egoísmo é a chaga da sociedade. Aquele que é mais esperto, né, mais inteligente, também mais esperto, irá fazer alguma coisa para que a maior parte sempre venha para ele. Eu tenho exemplo aqui de no Evangelho fala assim, que se pegasse todos os bens, toda a riqueza do mundo, dividisse para todos os habitantes em pouco tempo, daria uma parte mínima para cada um insignificante. Mas se pudesse se realizar isso, em pouco tempo, essa igualdade seria desfeita. Ora, eu trouxe assim esse exemplo de que a pessoa que tem a inteligência mais desenvolvida, com certeza ia ter uma ideia. Ora, o valor dividido é mínimo, insignificante, insuficiente para cada um. Mas ele convocava logo uma assembleia para os amigos e dizendo: o que nós temos não dá para fazer nada, mas juntos poderíamos ter alguma coisa. Então a gente pode juntar os nossos recursos e fundar uma indústria. Abrir uma indústria, aí a gente vai fazer esse dinheiro movimentar, porque vamos arranjar emprego para os outros, né? Quem está precisando de trabalho. Vamos produzir, vamos vender, vamos ter lucro. E todos se animam. E realmente, ele faz, tudo dá certo, a empresa vai bem, obrigada. Chega agora a hora da repartição, da participação dos lucros. Vamos repartir. E aí, ele vai dizer, aquele que só fez contribuir e ficou em casa sem fazer nada, ele vai dizer, olha, vocês, né, porque não vai ser um só, vocês que só fizeram o capital, vão receber também a distribuição dos lucros na mesma proporção. E vai uma parte mínima para essas criaturas. Mas eu, ou outro, o grupo que ficou à frente do trabalho, que trabalhamos, tivemos a preocupação de fazer melhores investimentos, de administrar também os funcionários e tudo. Ele vai botar todos os trabalhos que ele fez e que realmente necessita de uma administração, e ele vai dizer que ele deve ganhar mais. Não é isso? Porque eu vou ganhar a parte que eu dei, que foi mínima, como vocês, mas aqui está o meu trabalho. Eu vou ganhar pelo meu trabalho. E aí começa a se desfazer, porque o lucro vai ficando na mão dos que são mais inteligentes. Então, supondo-se que se tivesse feito isso, em pouco tempo estaria desfeito essa igualdade. E estando desfeito a igualdade, novamente a gente vai mostrar aí o egoísmo, né? É verdade, todos contribuíram, eu trabalhei mais. Mas por que você não imaginou antes, ao abrir, que todos iriam receber em partes iguais? Não era para ficar tudo igual? Não é? Então, também na participação do lucro é para ser todos iguais. Mas não. Vai ter também contar o trabalho que ele teve. Olha aí. Então, é impossível haver, por enquanto, esta igualdade das riquezas.
Por enquanto, eu disse porque nós estamos ainda no mundo de expiação e prova. Quem sabe no mundo de regeneração esse quadro mude, né? Outra pergunta feita pelo codificador foi: por não ser possível a igualdade da riqueza, o mesmo se dá com o bem-estar? Vamos entender. A riqueza, ela não pode ter igualdade. Sempre haverá desigualdade. Ele diz que do mesmo jeito haverá com o bem-estar. Faz-se necessário primeiro a gente saber o que é bem-estar, como a gente entende o bem-estar. No conceito vulgar, vamos entender o bem-estar como conforto, não é isso? Na minha casa, todos os produtos eletrônicos é de linha de ponta. Ponta, como é que se diz? É de melhor qualidade, de última geração. Os lençóis da minha casa são muito macios, 200 fios, desde que a gente não tem nem vontade de acordar de manhã. O sofá da minha casa, ele é tão confortável que quando a gente senta, a gente relaxa, já querendo dormir. A minha alimentação, tudo de primeira qualidade. Os produtos em grande quantidade, diferentes sabores. Isso é o que a gente chama de conforto, né? E esse conforto é o que vamos dizer que é bem-estar. No conceito social, vai dizer que a capacidade, que bem-estar é a capacidade do indivíduo atender às suas necessidades e estar de bem com a vida. Olha, esse conceito se aproxima do conceito espírita. O conceito da OMS, Organização Mundial de Saúde, diz que para o indivíduo ser saudável, ele precisa estar bem, físico, mental e social. O que quer dizer não estar doente do corpo, não estar doente também da mente e ter amigos, relacionamentos sociais. Aí ele está uma pessoa ótima, então ele tem bem-estar. É reconhecido pela OMS isso, bem-estar do indivíduo seria isso. Mas a resposta dos espíritos, eles disseram assim: não é possível a igualdade da riqueza. Porque não foi perguntado, a igualdade da riqueza não é possível. Da mesma forma, é para o bem-estar. E os espíritos responderam: não é possível a igualdade da riqueza. Mas o bem-estar é relativo. Todos poderiam dele gozar. Porque bem-estar, agora o conceito dele, porque bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como melhor lhe apraza, e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Ou seja, você não vai realizar um trabalho em que você não se identifique com ele, porque vai ser sofrimento, angústia, você vai adoecer. Imagine, você trabalha um mês, 2, não dá certo, sai. Mas se você fica anos a anos angustiado por fazer uma coisa que não gosta, você vai adoecer. Aí ele disse que o bem-estar, isso vai ser relativo. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Assim, haveria um equilíbrio. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
no meio social, né? Um equilíbrio. Quer dizer, não faltaria emprego, trabalho, não faltaria trabalho para todos, porque aquele que não sabe fazer isso, sabe fazer aquilo. O que não sabe fazer o serviço de A, vai fazer o de B. E assim passa. E a gente tem exemplo disso, que algumas pessoas tiveram essa oportunidade de mudar de profissão. Eu vi assim na nossa sociedade brasileira, que é de conhecimento também de vocês, que teve gente que estudou para ser médico. Quando começou a exercer a profissão, disse, não é isso que eu gosto não. Ó, meu filho, você passou tanto tempo, são os pais, tanto tempo estudando e agora você diz que não é a profissão que você quer. Ele disse, não, eu quero jogar bola. Eu me sinto bem jogando bola. E foi jogar bola. Deixou a profissão de medicina. Outro se formou em direito. Quando foi exercer, eu não me vejo num tribunal acusando nem defendendo ninguém. Não dou para isso. Eu quero fazer as pessoas felizes. Deixou e foi fazer as pessoas felizes, mas felicidade assim do riso, né? Foi dar alegria aos outros. Tornou-se um humorista que, para a família, era um palhaço. Para alguns, podia considerar um palhaço. Mas todos esses se deram bem. Mas também poderia não se dar financeiramente. Eles se deram bem financeiramente, também poderia não dar. Mas eles sentiram-se felizes e isso é o bem-estar. Veja que ele não foi ser o médico. A vaga de médico ficou para outro e ele foi jogar. O outro não queria ser advogado. E aí, ou juiz, ou promotor, ficou a vaga para outro. E ele foi ser uma coisa simples. Quantas pessoas, às vezes, moram na cidade e se vê sufocado com a vida agitada que leva. Vende tudo, compra um barco e vai morar num barco viajando pelo mundo. Outros vão para um sítio, né? Compra uma chácara e vai viver uma vida simples. E diz mesmo assim, eu não daria para morar na cidade. Eu gosto mesmo de morar no sítio. Quer dizer, são as aptidões. Aí ele vai cultivar, vai fazer tanta coisa boa que ele gostaria de fazer. Isso é bem-estar. Por isso que os espíritos disseram, cada um, bem-estar consiste em cada um fazer o que quer, usando melhor o seu tempo. Agora vamos saber como se forma a riqueza perante as leis morais. De onde se origina a riqueza? Já vimos que a diversidade das faculdades e aptidões de cada um é um fator preponderante de juntar mais ou menos bens. Né? Para eu ter bens, vai depender muito das minhas faculdades, das minhas aptidões. Por isso que existe a desigualdade. Em termos de negócios, uns são mais perspicazes que outros. Há o esperto e há o incauto. Por isso, na formação pode haver roubo ou esperteza. E os espíritos alertaram para isso logo no início, quando começa o assunto sobre desigualdade da riqueza. Ainda na questão 808, que é o início, e a 808A, os espíritos esclareceram que até mesmo a riqueza herdada não pode ser uma fonte pura.
Porque a riqueza, ele disse, os espíritos disseram, ela sempre tem uma fonte, uma origem irregular, impura. Eu não sabia disso. Mas como os espíritos explicam isso? Primeiro, o que é que eles chamam de fonte pura? Seria a riqueza conseguida pelo esforço do trabalho, sem expoliação e sem injustiça de ninguém. Ou seja, você conseguiu o seu trabalho, você não enganou ninguém, você não roubou, né? Não tirou direito de ninguém. Esse seria uma fonte pura de você adquirir a sua riqueza. O que seria a fonte impura? Bens adquiridos através de fraude, dos vícios morais, tal como prostituição, comércio ilegal de contrabando ou de drogas. E os espíritos ainda falaram mais. Outra fonte impura, a cobiça. Você, no ímpeto de juntar bens, né, para ser rico, porque sente inveja do outro, você começa a ter sentimentos ruins, mesmo em segredo, e Deus, que vê os segredos íntimos, julga que é uma fonte impura. Está lá, na questão 808A, os espíritos disseram isso. Então, precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado. Às vezes, o vizinho compra um carro e a gente não tem condição de comprar um carro. Aí diz, hoje todo mundo tem direito, por que eu não tenho? E começa pela inveja, não estava nem precisando, todo o tempo viveu andando de ônibus, mas agora, porque todo mundo tem carro, eu também quero ter. Aí trabalha, faz hora extra, deixa de passear com a família para se acabar no trabalho, que é para comprar um carro. E aí, a toda hora que o vizinho sai com a família, ele fica perguntando quanto foi que comprou, como gastou, como é que está pagando as prestações. Olha aí a inveja. Aí quando ele consegue, foi pelo esforço dele, é verdade. Ou de outra forma ilegal, não sei, mas quando consegue. Os espíritos disseram que Deus viu em segredo, os segredos íntimos dele, da inveja, da cobiça. Então até isso faz com que a riqueza tenha uma fonte impura. Aí Kardec se preocupou e disse assim, tá certo, mas quem herda uma riqueza inicialmente, quer dizer, a riqueza foi adquirida. Quem herda uma riqueza inicialmente mal adquirida tem alguma responsabilidade por esse fato? Quer dizer, alguém adquiriu a riqueza de forma ilegal e agora, por conta da lei, morreu. O outro vai herdar. Filhos, parentes, outros. Ele vai responder alguma coisa perante Deus? É isso que Kardec quer saber. E os espíritos responderam: sem dúvida, a responsabilidade não é do herdeiro. Não, ele recebeu. Mas quando uma riqueza chega às mãos de um homem, é para reparar uma injustiça. Ele tem que ser sábio nisso, né? Se ele compreender, ele sabendo do fato, compreender, chegou às minhas mãos agora o que fulano fez, eu não concordava, não achava isso certo, agora eu vou reparar. Ele pode pegar e reparar aquela injustiça. O benefício será para os dois. Será para quem fez a injustiça
porque o outro não foi beneficiado. E será também para quem fez o benefício, e muito mais para quem fez o benefício. Por quê? Porque ele conquistou bens espirituais, desapego às coisas, justiça, olha quanta coisa, quanta riqueza ele juntou no céu, né? Então o benefício maior é para ele. Aí vamos a uma reflexão. Se você possuísse uma riqueza adquirida de modo ilegal, ou que caracterizasse uma origem de fonte impura, o que você faria? Para essa resposta, eu fui procurar na história do Evangelho e encontrei uma história narrada por Amélia Rodrigues, do livro Quando Voltar a Primavera, a Fortuna de Tamar. Pois bem, vamos contar a história de Tamar. Tamar era uma jovem bonita e desejada pela ilusão da carne, por muitos homens de poder e de dinheiro. Ela vivia em festas intermináveis, tanto eram os prazeres da noite. No entanto, sentia-se na solidão e padecia de angústia que não sabia explicar. Muitas vezes meditava e refletia sobre sua vida. Muitas interrogações, sem resposta, e isso lhe machucava cada vez mais. Sonhara com a felicidade e despertava desespero. Acalentava um lar e vivia em uma casa. Ambicionara o amor e recolhera o vazio do coração. Ela não era feliz. Aqueles dias eram intrigantes. Ela misturava a sua dor com as informações que vinham de um Messias que tinha sido crucificado, sem resgatar a liberdade de Israel. As informações que chegavam até ela eram através dos transeuntes que passavam ou de suas amigas de trabalho. Elas contavam que aquele Messias morreu, mas ressuscitou, que ele foi muito bom, curou, fez muitas curas, que ajudou muito as pessoas a se encontrarem, ou seja, a encontrarem o seu caminho. E depois de sua morte, os seus seguidores continuaram o seu trabalho. Pois que tinha um pescador, os seguidores se multiplicavam, tinham muitos, mas tinha um pescador próximo que fundou um pronto-socorro e lá atendia crianças, órfãos, desvalidos e enfermos. E tinha muitas pessoas lá ajudando, fazendo a caridade. E ela disse o bem que poderia conhecer esse pescador. Porque eu tenho uma sede de Deus, mas não quero que ninguém venha me acusar por eu ser isso, por eu ser aquilo. Eu preciso de um atendimento espiritual, um atendimento fraterno. E eu vou dar essa oportunidade a mim. Assim, no primeiro mês da primavera, quando os campos começaram a se vestir das flores coloridas, de diversas tonalidades e perfumes, ela partiu em busca desse pescador. Ia encontrar Simão,
o apóstolo do caminho. Já era final de tarde, quando ela chegou na casa de Simão. E a casa estava repleta, pois ele estava fazendo os ensinamentos que ele fazia todos os dias depois de seu trabalho. E quando ela chegou, embrenhou-se, misturou-se ali com as mulheres e ficou ouvindo a palestra, pois que já tinha começado. E nesse momento ela ouve ele dizer: Jesus não levantou a voz para censurar o infeliz. Jesus censurou a infelicidade, mas abriu os braços a todos aqueles que procuravam a redenção. Com esta informação, ela se sentiu acolhida por aquele homem que falava, pelo Messias que tinha falecido, porque o palestrante falava desse Messias, e ela ficou encantada. A palestra prosseguiu mais porque Simão, que não dá tempo a gente falar aqui, falou ainda sobre os ensinamentos de Jesus, dizendo que era remédio para a cura da alma e bússola para guiar o caminho. Também ainda falou dos reinos de Deus. Ela ficou encantada. Depois da palestra teve a oração, e quando as pessoas começaram a sair do recinto, já era noite. No silêncio daquela sala estava somente ela e Simão. E ela se aproxima do pescador em lágrimas. Ele diz: eu tenho necessidade de Deus. E sou impura. Sonho com o amor e estou corrompida. Na minha necessidade de pecadora, eu escutei o chamado para a liberdade, mas eu sou escrava. Ai de mim que sou uma desditada meretriz. Eu não sou nada e não posso fazer nada. Simão olha para ela e diz: minha filha, Jesus é a porta da redenção e o caminho da libertação. Ela responde: eu desejo a luz, mas me agito nas trevas. Ambiciono a honra, mas sou toda podridão. Que hei de fazer, amigo dos desvalidos? Ela queria uma orientação. Simão, naquela paternidade, naquele magnetismo paternal, ele diz: todos viemos da treva para a luz, da tormenta para a paz, do arrependimento do erro para o caminho do bem. Não há alternativa senão começar hoje, agora. Só que você tem que trocar mamon por Deus. Trocar o bezerro de ouro pelo cordeiro da mansuetude. O bezerro de ouro simbolizava a riqueza, a luxúria, tudo que ela vivia de vícios mundanos. Mas o cordeiro da mansuetude era Jesus. E ele dizia: tem que ser agora, porque não combina mentira e verdade. Não combina saúde e doença.
Então, você tem que escolher enquanto é tempo. É necessário definir-se agora. Por um instante, ela sentiu-se indecisa, quis recuar, mas venceu aquela dúvida, venceu o medo, passou a mão na bolsa que trazia, uma bolsa, por sinal, muito bonita, feita de tecidos de seda, recheada de moedas, pois que tilintava. Ela pegou a bolsa e entregou a Simão, dizendo: é a minha riqueza, o fruto do prazer. Todas as moedas de ontem estão aí. Rogo que as transforme em pão e socorro para as crianças órfãs, que não conheceram as mães e que as mães foram mulheres como eu, que não souberam ter filhos. Ou melhor dizendo, que não souberam ser mãe. Simão pega a moeda e devolve a ela. Guarde minha filha, guarde minha filha. Pelo que ela lhe questiona. Não as quer em razão da sua origem. Olha aí, a origem do dinheiro, da riqueza que os espíritos orientaram a ela, naquela época, e ela disse: tu não a queres por conta da origem? Talvez elas sejam mais valiosas porque tem a marca do suor e do sangue das minhas aflições. E que desejo transformá-la no caminho da minha renovação. O primeiro passo é no reencontro de mim mesma. Te peço que tenha piedade de mim e que aceite. Deixou as moedas lá e ainda, banhada em lágrimas, com o coração oprimido, ela sai da casa, sendo banhada pelas estrelas da noite que já surgiam fulgurante no céu. A partir daquele dia, ou seja, no dia seguinte, no dia seguinte e nos outros que se seguiram, entre as mãos que movimentavam o socorro na casa do caminho, estavam as mãos de Tamar, a antiga meretriz, que encontrou o reino de Deus e entregou-se integralmente a Ele, transformando a fortuna da ilusão, melhor dizendo, trocando a fortuna da ilusão pela riqueza da paz. Eu contei a história de Tamar porque antes chamei vocês a uma reflexão. Mas eu sei que é difícil tomar uma posição em dias de hoje, né? Onde os valores se dá mais valor aos bens materiais do que mesmo aos bens espirituais. Mas é o ensinamento de Jesus e nós estamos aqui para aprender. A mensagem de Jesus é clara e verdadeira. Não tem sofisma. Ajuntai tesouros no céu. O que quer dizer? Acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. É só isso que Jesus quer. Essa
é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Muita paz para todos. Vamos à nossa prece de encerramento. Jesus amigo, aqui estou a te agradecer pela oportunidade do trabalho, pela assistência que recebi de ti e de teus mensageiros. E eu me proponho, Senhor, a continuar trabalhando na tua seara, de forma simples, pois sei que sou pequenina para realizar a tua obra tão grandiosa. Mas conta sempre comigo, pois aqui está a tua humílima serva. Que Deus nos abençoe.